Mágoa do rival pode trazer reforço internacional para o Vasco da Gama. Você vai entender já já nesse AVNews. Vamos também trazer novidades sobre Martim Benítez e a operação que está sendo feita para a possível permanência do Ben 10. Vamos falar do time do Vasco, que deve ter alterações. Um dos que pode entrar vai falar aqui no canal. Informações também do nosso adversário, o Bragantino, que venceu uma vez o Vasco em toda a história e não vai fazer graça domingo não, temos certeza disso. Do Sub-20, que volta a jogar amanhã no Campeonato Brasileiro, e muitas informações importantes. Salário, detalhes da penhora que nós informamos ontem, tem muita informação nesse AVNews, sempre muito recheado. Sexta-feira, ela tá sempre animada, né? Sexta-feira ela tá pronta pra resenha, pronta pra balada. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Domingo tem Vasco, 11 horas da manhã. E hoje mais um dia de treinos sem o técnico Ramon Menezes. Até questionei, perguntei, mas o Ramon não está negativado? Já fez 2 exames, mas pelos protocolos da CBF ele deve cumprir os 10 dias, porque o Vasco envia um relatório à CBF para mostrar que Ramon cumpriu todas as determinações. Pode ficar ruim para o clube que queira, por exemplo, burlar, porque todo mundo sabe que o Ramon estaria no campo. Para que isso? Ramon volta somente domingo de manhã, vai direto para o jogo. Passa na concentração mais cedo, mas vai direto para São Januário. Ramon Menezes ainda não definiu a equipe. Na parte médica, 2 jogadores poderiam voltar. Um é quase certo. Juninho, que tem um problema dentário, nós informamos ontem, e deve estar liberado. O departamento médico do Vasco espera agora a oficialização, passar um boletim médico, e a gente espera isso para o final de semana. Já Ricardo Graça, também dentro dessa concepção, não liberará a informação, mas nós temos de que Ricardo Graça, que vem fazendo uns trabalhos para a recuperação muscular, física, a Covid pegou pesado nele, também informamos isso ontem, mas o Ricardo Graça não vai estar à disposição para esse jogo contra o Bragantino. Hoje, um treino muito mais para os reservas e jogadores que jogaram apenas um tempo contra o Botafogo. Os demais estiveram na sala de musculação, fazendo um trabalho regenerativo, normal. Amanhã sim que todo mundo vai estar no campo. Mas dificilmente não vão acontecer alterações no time do Vasco. E a começar pela lateral direita. É quase certo que Caio Tenório, jovem de 21 anos, que chegou em 2012 no clube e fez 7 jogos nessa temporada, possa entrar no lugar do Iago Pikachu. Possa! Ramon só vai realmente anunciar a equipe no domingo pela manhã. Outra possibilidade, a entrada de Neto Borges no lugar de Henrique. Jogador de 24 anos, que tem contrato até o dia 31 de julho de 2021 com o Vasco, fez 7 jogos nessa temporada e veio do Genk da Bélgica. No meio de campo, quase certa também a saída de Felipe Bastos. Quase certa. A gente está nessa expectativa, as informações quase todas dão conta disso. E quem entraria? O mais favorito é Marco Júnior, meio-campo de 25 anos. Jogador que veio do Bangu no ano passado, fez 47 jogos já com a camisa do Vasco, 4 gols, 1 assistência. Em 2020, 17 jogos com 1 assistência. Um outro jogador que também corre por fora é Carlinhos, jogador que veio do Vitória de Setúbal e que já fez 7 partidas com 1 assistência, tem 26 anos de idade. E na frente, um dos favoritos é Vinícius, a entrar no lugar de Ribamar. Vinícius, que não entrou tão bem assim, fez umas boas jogadas contra o Botafogo, mas depois acabou se enrolando com a própria bola. Mas Vinícius tem muita confiança do técnico Ramon e de toda a comissão técnica. O jovem de 19 anos que chegou ao Vasco em 2016. Tem 17 jogos e 1 assistência. O atacante Vinícius falou hoje à Vasco TV, e a gente agradece a sessão do material, sobre, primeiro, a possibilidade de voltar. Primeiro, do Ramon estar retornando como treinador, quem lhe deu a grande chance de ser jogador titular do Vasco, Vinícius. O Ramon está voltando, o nosso professor, me deu a oportunidade também de estar no titular, de passar essa confiança para seguir sempre melhorando e jogando. Só tenho a agradecer ao professor Ramon. Vinícius fala também sobre a partida desse domingo. Fala sobre o seu retorno, a sua condição física e sobre o Bragantino. Treinando bem, voltando à forma física. Fiquei um tempo parado
Mas é isso aí, para as próximas partidas, está bem, cada vez indo melhor assim e pegando a confiança. Eu vi o jogo deles contra o Ceará, uma equipe que trabalha bem a bola, tem uma boa saída de bola, muita diagonal, mas o nosso time está se preparando para fazer um ótimo jogo e ser vitorioso. Um suposto time, a gente poderia até escalar aqui, mas é tudo suposição, gente. Mas a tendência é que realmente ocorram as alterações. Fernando Miguel, goleiro. Caio Tenório, na lateral direita. Miranda, zagueiro central. Leandro Castan, na quarta zaga. E Neto Borges, na lateral esquerda. Andrei, Marcos Júnior e Martim Benítez. Na frente, Vinícius, Germancano e Thales Magno. O técnico Ramon Menezes, que tem 14 jogos na frente do Vasco. São 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 18 gols pró, 11 gols contra, saldo 7. Tentando melhorar essa campanha, o aproveitamento em São Januário de 60,6%. Tá na hora do Vasco conseguir um bom resultado. Mas vai ter um adversário muito difícil, muito complicado, que é o Bragantino. O Massa Bruta vem com o patrocínio da Red Bull para tentar não ter muita oportunidade de vencer, porque realmente nunca conseguiu vencer em São Januário. Já já você vai ver o retrospecto da partida. Mas você está vendo aí imagens do Bragantino, cedidas pela assessoria de comunicação, pelo Lucas Bettini, do treinamento de hoje pela manhã do Braga. Eles já estão no Rio de Janeiro, vieram agora à noite. O Bragantino vai ter uma equipe que basicamente é aquela que venceu o Ceará na última rodada por 4-2. Uma das novidades, o zagueiro Líger, que é um jogador que tem a confiança do técnico Maurício Barbieri. E Líger fala aqui no canal Atenção Vascaínos sobre a expectativa do jogo de domingo e também sobre o adversário, o Vasco da Gama. Importante essa vitória dentro de casa. A gente vinha buscando essa vitória nas outras partidas, só que a gente não estava conseguindo pontuar, buscar os 3 pontos. Graças a Deus veio essa vitória que a gente tanto buscava. E agora a gente tentar dar um pouco de sequência em resultado positivo, somente vitórias, porque é o que não vai nos aproximar da parte de cima, é o que vai nos tirar dessa zona ali desconfortável, e a gente tem que, a cada jogo, a cada partida que passa, buscar sempre os 3 pontos para poder continuar subindo na tabela. É um time também que vem se reformulando, apesar da partida de ontem ter sido eliminada da Copa do Brasil, mas que no Brasileiro ele vem fazendo uma campanha muito regular. A gente vai para lá sabendo que vai ser um jogo muito difícil, mas também que a gente vem buscando nossa melhora, nossa subida na tabela no Brasileiro. A gente tem que ir para lá pensando na vitória para poder continuar pensando em coisas boas no Brasileiro. O time mais provável do Bragantino: Júlio César, goleiro, aquele que foi do Corinthians, Raul na lateral direita, Léo Ortiz, zagueiro que foi do Inter, Líger e Edmar, meio de campo com William Correia, Lucas Evangelista e Claudinho, na frente Arthur, Alejandro e Bruno Tubarão. Muito calor, a expectativa realmente de um domingão de sol, o que pode até prejudicar, mas não tem jeito, a vitória tem que ser do Vasco e os dois times vão ter que correr atrás. Mas e o retrospecto que eu falei agora há pouco? Será que esses números podem trazer alguma animação? Vamos então saber como é o retrospecto histórico de Vasco da Gama e Bragantino. Vasco e Bragantino já se enfrentaram em 15 oportunidades. 7 pelo Campeonato Brasileiro, 6 pela Série B e 2 pela Copa do Brasil. São 6 vitórias do Vasco, 8 empates e 1 vitória do Bragantino. O Vasco fez 21 gols, 13 fez o time paulista. Jogando em casa, o Vasco fez 7 partidas contra o Bragantino. São 4 vitórias do Vasco e 3 empates, nenhuma derrota. Pela Série A, são 3 jogos, 2 vitórias do Vasco, 1 empate. Pela Série B, 3 jogos, 1 vitória do Vasco e 2 empates. Agora é esperar. Domingo. Tomara que esses números ajudem, né? Contra o Botafogo, nós tínhamos vantagem e perdemos. Precisamos fazer valer também os números e a escrita, porque do jeito que tá, o número não tá ajudando. O que precisa é bola na rede. Aqui embaixo, no comentário, você tem o link da 1xBet. Você entra no link da 1xBet, faz o seu cadastro e faz um depósito de até R$25. 25 é o mínimo. Você printa e manda pra gente. Você não sabe o que você vai perder se não fizer isso.
você pode participar no dia 12 de outubro de um sorteio patrocinado pela 1xBet de roupas oficiais da capa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para começar, 2 camisas oficiais e uma camisa de concentração. Sim, ou até 2 camisas de concentração. A 1xBet está decidindo, mas 2 oficiais nesse sorteio. É só mandar para cá, diga também no e-mail de onde você é com o seu endereço, porque se você for de fora, você vai receber e a gente vai mandar direto para você. 1xBet, presenteando você com a capa, material exclusivo do Vasco da Gama, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Eu hoje tive a oportunidade de correr atrás de algumas informações importantes sobre reforços para o time do Vasco. Primeiro, sobre a situação de contratações, que nós dissemos aqui que o Vasco faria 2 contratações responsáveis, quer dizer, dentro de um orçamento. E ontem nós já trouxemos a informação que podem ser 3 jogadores. Jogadores que possam vir para jogar, que possam vir realmente para somar no elenco cruz-maltino. Um jogador que já tem, sim, sondagem feita pelo Vasco através de agentes, de pessoas autorizadas pelo clube, é o lateral meia equatoriano Antônio Valência. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas muito ligadas a Antônio Valência. O primeiro, você está vendo a foto dele aqui ao lado, Pedro Romero. Pedro Romero é um amigo de longa data de Valência. É uma figura, você inclusive vê na foto, ele está ao lado. Essa é a foto de WhatsApp de Pedro Romero. Pedro é um amigo que cuida das coisas também de Antônio Valência e me disse: Flávio, sabemos apenas pela imprensa de um possível interesse do Vasco da Gama em Valência. Escutamos de amigos, mas a nós ainda não chegou nada concreto do clube. Temos sondagens também de outros clubes, mas do Vasco, oficial até agora nada. Sobre o Brasil, não posso afirmar se seria bom nesse momento, mas é claro que o futebol brasileiro atrai demais Antônio Valência. Mas quem nos deu mais informações ainda foi a advogada, aquela que cuida de tudo de Antônio Valência. Gabriela Obendo, você está vendo aqui. A jovem advogada hoje me disse bastante claro que não tinha uma informação oficial do Vasco, mas sim confirmou que foi procurada por pessoas autorizadas a saber do interesse de Antônio Valência. Disse que Valência está encantado com a possibilidade de vir jogar no Brasil e vai entrar em contato diretamente com o Vasco para saber se o Vasco pode concretizar a proposta, porque aí sim seria analisado. Ele realmente tem sondagens de outros clubes, de outros países, mas seria muito bom para ele vir jogar no Brasil. E ela deixou claro uma situação que a gente tem que destacar e que pode ser decisivo nesse acerto de Antônio Valência com o Vasco da Gama. Ela confirmou que Valência foi procurado pelo Flamengo antes de contratar o lateral direito Isla, o chileno. Preferiu contratar Isla, deixou engatilhado com Antônio Valência e, segundo a advogada, isso não pegou bem. Por isso, Valência quer agora sentar e receber algo concreto. Apenas ofertas por imprensa, de terceiros, intermediários, não interessa. Mas deixou bastante claro, sabendo que o Vasco é rival do Flamengo, isso pode pesar nesse momento. Afinal, não gostou da atitude do Flamengo, porque tinha bastante adiantado uma negociação, preferiu sim contratar Isla, que é um direito do Flamengo. Isso me passou a advogada, mas a opção por um outro jogador não foi confortável para o jogador equatoriano que jogou durante 10 anos no Manchester United. Semana que vem, provavelmente, a coisa pode evoluir. Certo é, o Vasco já autorizou representantes a procurarem, mas oficialmente mesmo ainda não fez uma proposta, o que deve acontecer para a próxima semana. E realmente, o jogador do Manchester United, lateral, volante, pode ser reforço do Vasco para a temporada de 2020-2021. Uma outra informação muito importante sobre 2 jogadores que o Vasco estaria atrás. Um deles foi comentado hoje, do lateral direito João Pedro, lateral que o Vasco já sondou há muito tempo atrás, jogador que foi do Palmeiras, jogou no Porto, veio para o Bahia, voltou para o Porto, agora está no Bahia. Sem chance. João Pedro tem uma lesão no joelho, operou o joelho em agosto, final de agosto, e está fora, nesse momento, de qualquer atividade. A lesão é muito séria. O Vasco busca sim, não se sabe se o Valência viria para a lateral direita ou para o meio campo, mas o Vasco pode buscar Valência para o meio e tentar trazer um jogador de lateral e também mais um atacante. Sobre Martim Benítez, também temos novidades. Conversei hoje com Alexandre Faria,
Lembra dele? Tá vendo a foto dele aqui, né? Alexandre Faria foi diretor executivo do Vasco da Gama. E ele, depois que saiu do Vasco, resolveu cuidar da sua carreira, tendo uma carreira solo, como agente, como empresário de futebol. Oficializou a carreira como agente de futebol e vem fazendo negócios no esporte. É normal, ele agora é empresário. Não pode virar diretor executivo de novo, mas tem que ser empresário. E está realmente associado a Adrian Castellani, que conheceu depois de muito tempo do Vasco, que é o empresário de Martim Benítez. E hoje eu falei com o Alexandre Faria, que foi muito gentil em conversar comigo e me mandou 2 mensagens de WhatsApp. E eu fiz questão de gravar em áudio para que você possa saber o que me disse Alexandre Faria sobre a situação de Martim Benítez e a sua permanência no Vasco. Sem dúvida, há chances. O Vasco está trabalhando muito para viabilizar a aquisição do Martim junto ao Independiente. O que mais pesa a favor de um desfecho favorável é a vontade do Martim em permanecer no Vasco. Faremos o possível para ajudar que isso aconteça. O Vasco tem dificuldades financeiras, como vários clubes no Brasil, mas vejo que está seguindo um caminho certo. Os atletas reconhecem isso. Estamos tentando ajudar nessa engenharia financeira para viabilizar o negócio. Possibilidade existe. A engenharia financeira é grande. Mas Alexandre Faria me disse, estou otimista para que realmente Martim Benítez, que quer muito ficar no Brasil e no Vasco, possa permanecer na Colina em definitivo. Outros 2 assuntos. Iago Pikachu. Vocês devem se lembrar, no meio do ano nós trouxemos aqui uma informação de que o Spartak de Moscou estava com um problema de fair play financeiro e não poderia contratar. Mas já está ok e tem até o dia 17 de outubro para sua janela na Rússia. No entanto, conseguiu um lateral direito chamado Zobnin, que foi inclusive do elenco da seleção russa na Copa do Mundo de 2018. E não vai contratar mais nenhum lateral. Haviam 2, Iago Pikachu e Guga, do Atlético Mineiro. Nenhum dos 2. Iago Pikachu, portanto, não vai ser procurado mais pelo futebol russo. E uma última informação sobre Bruno César, uma informação que foi dada pelos canais Fox Sports, de que um clube português poderia ter interesse no jogador. Seus empresários estariam fora do Brasil, em Portugal, negociando. Falei hoje com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucchi, que me foi bastante claro. Até agora, para nós, não pintou nada. E aí perguntei, mas e se pintar? A gente senta e conversa. Na verdade, o Vasco vai achar ótimo, porque Bruno César realmente não emplacou, renovou por mais 2 anos, tem aí um valor de salário ainda alto, apesar de uma redução em quase 100 mil do primeiro salário que ele acertou com o clube, mas abriria mais uma brecha no orçamento para quem sabe até uma nova contratação. Mas se o clube português oficializar a proposta para Bruno César, o Vasco não vai se opor. E o chuta-chuta vai embora, agora em definitivo. E amanhã tem Vasco, na Vasco TV. A partir de 3 horas da tarde, no Arte Sul, o Vasco faz a sua 2ª partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Perdeu na estreia para o Cruzeiro em Belo Horizonte e agora pega o Vitória da Bahia, que também é muito tradicional na revelação de muitos jogadores. O técnico Antônio Gracelli fez questão de nos dar uma entrevista, bater um papo. Muito obrigado a Sara Borborema, assessora de comunicação da base do Vasco, que nos disponibilizou esse áudio com o técnico do Sub-20, que fala sobre o jogo de amanhã contra o Vitória. E também, domingo tem jogo, às 10 da manhã. O Sub-20 joga o Campeonato Carioca em Edson Passos contra o América. Alexandre Gracelli fala com você, assinante do canal Atenção Vascaínos. Final de semana com grandes desafios pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e também pela Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. Já no sábado, uma partida difícil contra a equipe do Vitória, que empatou o primeiro jogo em 1-1 contra a equipe do Santos. A equipe do Vitória é uma equipe muito parecida com a nossa equipe, procura propor o jogo, procura fazer com que a bola chegue ao campo de ataque de forma organizada. Estudamos bem as possibilidades ofensivas e defensivas e acreditamos que mesmo com a qualidade do adversário, comprovada aí através dos vídeos, nós possamos em nossos domínios usar as nossas características mais importantes, que é a busca do gol, que é o uso da coletividade, no sentido de
interação entre os atletas dentro do campo e buscar aí a nossa primeira vitória na competição. Por outro lado, temos um jogo também muito importante no domingo contra a equipe do América, já nesse caso um jogo fora de casa pelo Carioca. A equipe do América que vem aí de 2 empates e recebe o Vasco numa situação que eles necessitam de pontuar, e o Vasco entende, nós sabemos que seja em casa ou fora de casa também temos que manter o nosso jogo, manter o nosso padrão, e a ideia é que nesse jogo a gente tenha uma equipe alternativa, né, formada aí por aqueles que não estarão na partida do sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então é um final de semana realmente de muitos desafios, mas como eu tenho dito, acreditamos muito no elenco, naquilo que nós podemos fazer, tanto no Carioca quanto no Brasileiro, e sabemos aí que vai ser assim daqui para frente, muitos jogos, muitos desafios, e o mais importante agora é a gestão desse grupo, a gestão do elenco em relação às partidas, a recuperação dos atletas e a qualidade da informação, né? Eu vejo que dessa forma aí nós podemos ter sucesso nas duas frentes, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca. O provável time do Vasco para o jogo de amanhã é o mesmo que vem jogando, é a base Cruz-Maltina. Fintelman, o goleiro, Saulo Vitor Menezes e Rodrigo Gaia, JP Galvão, Caio Lopes, Laranjeira, Figueiredo, MT e João Pedro. 3 da tarde, pela Vasco TV, você curte Vasco da Gama e Vitória, Campeonato Brasileiro Sub-20. E pra gente concluir esse AVNews, tem muita informação rápida e esclarecedora. Vamos lá, a primeira é sobre a questão da penhora, que ontem nós trouxemos aqui todos os detalhes, o Vasco processando o antigo VP de patrimônio, a penhora de 30%, muita gente perguntando, mas quanto é que é a dívida do Vasco? Eu pude apurar hoje cerca de R$1 milhão. Não vai demorar muito a pagar não, porque se você for pensar aí que as cotas do Vasco de televisão são grandes, não são baixas, 30%, por exemplo, ganha 1 milhão, 2 milhões, dá 300 mil, 600 mil, é quase matar, não vai demorar muito, o Vasco vai conseguir pagar essa dívida. Uma segunda informação, em relação a salários, nenhuma novidade, mais uma semana que se passa sem nenhuma novidade em relação a salários. O Vasco tem a expectativa na semana que vem de receber o dinheiro da Copa do Brasil da fase anterior contra o Goiás, para aí sim poder amortizar alguma coisa. Funcionários 2 meses e o elenco profissional 1 mês. Em relação ao som gestor gigante, você está vendo até o símbolo aqui em cima. Falei hoje com o Diogo Santos. E olha, a direção do Vasco tem tudo pronto, tudo alinhavado. Tá tudo ok, alvará, CNPJ, tudo para funcionar, todo o escopo do projeto, falta só assinar. E eu faço questão na segunda-feira de perguntar ao presidente Alexandre Campelo: o que está faltando para assinar o Sou Gestor Gigante, presidente? Um projeto que vai aliviar o Vasco, o torcedor vai ajudar e que não tem risco de penhora. Exatamente por isso, é um projeto muito bom. O que está faltando? Talvez seja tempo ao presidente Alexandre Campelo. Escola Vasco da Gama, que foi reconstruída com apoio da Fatoria. Dia 8 de outubro, a inauguração da escola, da nova Escola Vasco da Gama. E hoje eu pude conversar com o Fábio Monterrosso, o vice-presidente de marketing do Vasco, quis saber em relação à questão de renovação de patrocínios. Gestão terminando, pode não continuar, e aí? Ele me disse que até agora nada. O mais importante é cumprir com os compromissos até fevereiro de 2021, fim do Campeonato Brasileiro, os compromissos com os patrocinadores. Perguntei a ele a respeito da questão da Havan, principalmente, porque em março a Havan pediu a suspensão dos pagamentos. Ele não quis me adiantar, mas uma fonte me informou que a Havan já voltou a pagar o clube. Ela que estava realmente em aberto com o Vasco desde março, mas já voltou a pagar. Você está vendo aí uma promoção que nós vamos trazer aqui para o canal. No domingo você pode ganhar esse quadro. É um brinde, um souvenir do Restaurante do Almirante. Você está lendo aí: torcer bem e comer bem, privilégio de poucos. Restaurante do Almirante, São Januário, eu fui. Você vai poder ganhar num sorteio domingo, no pós-jogo entre Vasco da Gama e Bragantino. Você que quer um quadro desse, você vai a São Januário, paga R$50, é uma módica quantia, bem emoldurado, com vidro, é um belo de um souvenir. Domingo a gente vai estar sorteando
um aqui. É isso aí, parabéns, grande Arthurzão. Bom, agora a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer proteger a sua casa de invasores, de pessoas que ficam de olho, bota uma câmera mais bem posicionada, uma cerca elétrica se você mora numa casa, ou então um porteiro eletrônico melhor, ou então uma fechadura mais forte. Procure o Cristiano, ele vai dar bom preço, tem muita promoção e um ótimo atendimento. O abraço hoje especial a um companheiro que vai estar conosco aqui segunda-feira, na live do canal, com a entrevista do presidente Alexandre Campelo, Bruno Braz, companheiro da UOL Esportes, competente, jovem jornalista, muito, muito bom. Parabéns, Bruno, de todos os seus amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. É isso, turma. Amanhã tem a nossa live resenha com assinantes, com pessoas do canal. A gente vai bater um papo, vamos aí fazer uma perspectiva para o jogo de domingo, Vasco da Gama e Bragantino. Domingo, 10h15 da manhã, abre o nosso pré-jogo, 11 horas a bola rola, e depois o nosso pós-jogo com o time completo. JP Escofano, Emerson Rocha, o nosso Wagner Pinto, de repente o Bismarck, se não tiver no chinelinho, dormindo, de repente a gente bota pra gente poder participar e bater um papo, com certeza. Um jogo muito difícil, mas a gente espera que o Vasco possa conseguir uma grande vitória. E lembrando, segunda-feira, a partir de 7h30 da noite, entrevista com o presidente Alexandre Campelo, na nossa live tradicional, estaremos nós do canal e também jornalistas sabatinando o presidente. Zero política. Vamos falar de futebol, de administração, de CT, de, enfim, coisas que estão pendentes, reforços, necessidades. Vamos botar o presidente na parede. A gente precisa saber de muita coisa. Nesse momento, o Vasco começa a entrar numa turbulência política e também no campo. E a gente precisa saber qual solução vai ser dada, que a política não atrapalhe o Vasco nesse momento. É isso aí, gente. Um bom final de semana. Amanhã estaremos juntos, a partir de 3h30 da tarde, com a nossa live resenha. Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!